Olá, eu sou o Padre Paulo Eduardo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano, e hoje nós estamos mais uma vez aqui para esse bate-papo nesse mês vocacional, mês de agosto, justamente para falarmos de vocação. E hoje o nosso bate-papo, a gente tem a graça, né, o prazer de receber aqui a irmã Rita e a irmã Teresa, que fazem parte da Congregação das Apóstolas do Coração de Jesus. E nós vamos falar justamente da vocação religiosa feminina, né? Nós falamos já da vocação religiosa masculina, recebemos aqui o Frei Claudemir Capuchinho, e hoje a gente tem essa alegria de receber vocês aqui. Bem-vindas. Muito obrigada. E muito obrigada por terem respondido esse convite nosso, né? Nós aqui agradecemos, é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu digo assim, a gente não sabe quantas pessoas vão nos assistir, sim, mas é sempre uma grande propaganda vocacional também. Sim, a gente falar de vocação e contar um pouco a história de cada um, né? Sim. De cada uma de vocês, porque o testemunho é muito importante, né? Sim. A gente fala hoje da carência de vocações em todos os sentidos, também no ramo feminino, né? A gente via que, e também vocês passaram por esse processo, nós tínhamos muitas obras, hoje a gente tem menos obras, porque a gente tem menos pessoas, né? Menos religiosas, menos religiosos, e eu acredito assim, que os jovens, as pessoas que nos assistem ou que vão nos assistir, isso aqui também vai ser, quem sabe, um toque de Deus, né, para algumas pessoas, e oxalá seja um toque de Deus para tantos jovens, tantas jovens, que também possam escutar esse apelo de Deus e responder sim, né, a esse apelo. Aquela frase célebre de Jesus, né, a messe é grande, os operários são poucos. Né? Eu falava agora há pouco sobre isso, que esse apelo de Jesus é dirigido a todos, não só aqueles que vão se consagrar na vida religiosa, sacerdotal, mas também aos leigos, que se engajam dentro das comunidades, dentro das paróquias, né? E vocês são apóstolas do Coração de Jesus. A fundadora de vocês é Madre Clélia Merlone, apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Tem até a foto aqui da irmã Clélia Merlone, né? Muito bem. É a Madre Clélia, que nasceu na Itália, né? Em 1861. E nasceu na cidade de Forlì e depois fundou a nossa congregação, né? Depois ela tinha 30 anos, né? 30 e alguma coisa, acho que 33. E depois, em 1900, nós viemos para o Brasil. As primeiras missionárias, né? Depois da Itália, ela enviou para o Brasil. Foi o primeiro país. O primeiro país isso, depois da Itália sim. Que vocês chegaram. Muito bem. Essa historinha eu não conhecia, não, né? Eu conheço as apóstolas há muito tempo, né? A gente falava sobre isso outro dia. Desde 96, tinha a irmã Maria José, que era minha madrinha de oração, com quem eu conversava também. E até com relação a esse discernimento vocacional, ela me ajudou bastante, né? Então, conheci a irmã Maria José. Foi com ela. Sim. Pessoa muito querida, né? Muito sábia. Muito bem. Olha, eu tenho feito essa pergunta porque eu falei para vocês ainda há pouco que o testemunho é muito importante. Né? Cada um de nós tem uma história vocacional. Sim. Cada um de nós tem um processo diferente. Né? Eu disse, Deus tem N maneiras de chamar. Né? Tem N situações para chamar. Né? O chamado é o mesmo para todos nós. Mas onde a gente está, onde a gente vive, né? Na nossa vidinha lá, Deus chama, a gente responde. E é bonito que as pessoas escutem um pouco a nossa história vocacional para perceber que nós não somos pessoas diferentes de ninguém. Né? Nós vivemos uma vida, ou vivíamos uma vida como todo mundo vive, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, né? Numa igreja, né? Numa igreja paroquial. E aí Deus se utilizou de algum instrumento para chamar a gente. Né? Vamos conversar primeiro com a irmã Teresa, que ela é a mais experiente. Sim, né? Tem uma história mais longa. É uma história contar, longa, né? Não sei. Mas tem que ser breve. Sim, né? breve, né? Contar um pouco a sua história vocacional, irmã Teresa. Eu fui aluna das apóstolas lá em Birigui. E também tinha uma tia salesiana
Então, eu fiz um discernimento em qual congregação. Mas antes de entrar, eu fui uma jovem como outras jovens, estudante, gostava de passear, eu namorava, inclusive o rapaz queria já um compromisso maior. Daí eu entrei num processo de discernimento, porque eu trabalhava numa periferia da cidade. Era catequista, visitava as famílias, principalmente as mais carentes, né? Necessitadas. E foi ali que eu comecei a sentir o chamado de Deus. Também li um livro sobre a vida de Jesus. Então tudo isso foi me entusiasmando. Eu terminei o curso do magistério, fiz discernimento. Foi um processo gradual, não foi assim de repente. Mas eu fui amadurecendo na escolha, né? Então, eu conversei com o meu namorado, com a minha família. Imagine, eu era a mais velha de 7 irmãos. Nossa. Então, a minha mãe estava esperando a minha profissionalização para ajudar meus irmãos a estudarem. Mas daí conversando, né, com ela, a minha mãe, assim, no começo ela chorou muito, né, não queria que eu fosse religiosa. Mas depois que eu entrei, depois de anos, ela falou: filha, você é aquela que eu menos me preocupo. Então eu fiz um discernimento e decidi entrar. E até hoje eu sou feliz. É claro, não que seja um mar de rosas a vida religiosa. Ela tem grandes desafios como outras vocações. Outras vocações, é. Né? Então foi assim. Me sinto feliz, 50 anos de vida religiosa. Nossa. Mas um pouco, né, da história. Se eu for falar aqui, eu vou falar muito. Mas irmã, você está falando, a senhora está falando aí, e eu estou lembrando assim, gente, como as nossas histórias parecem um pouquinho, Sim, né? Porque tem quando a gente algo dá em essa comum. notícia para a família, olha, eu vou ser religioso, vou Sim. ser religiosa, vou ser padre, Uhum. né? É sempre um susto, porque também as nossas famílias, elas têm um outro projeto para a gente, né? Uhum. Mas o projeto de Deus é tão insistente, Sim. né? Às vezes a gente falava ainda há pouco, eu falava com outra pessoa sobre a questão do projeto de vida, né? Uhum. Cada um de nós também tinha um projeto de vida e de repente Sim. Deus nos surpreende. É. Ou a gente tem uma sensibilidade, cada um de nós de repente tem uma sensibilidade. Eu falo assim, é a sensibilidade, a proximidade com Deus. A senhora falava, trabalhava na periferia, né? Já tinha, era catequista, tinha esse trabalho todo, né? Essa experiência. Você começa a se questionar e aí você sente a necessidade de dar uma resposta. É bonito isso, né? É por isso que eu falei assim, as nossas histórias, embora elas sejam diferentes, elas têm algo semelhante, né? E depois a família, que não é que ela se acostuma com a ideia, é que ela vê que você é feliz, está realizado, né? Por isso que sua mãe disse para você, para a senhora, você é a pessoa com quem eu menos me preocupo, Sim. porque sua mãe viu a felicidade da sua consagração, né? Você era feliz como uma consagrada, como uma religiosa, né? E como sou feliz até hoje, nesses meus 50 anos, né? 50 anos tem muito, como a senhora mesmo disse, tem muita história para contar. Muita história. Né? Eu tenho dito aqui, irmã Teresa, que embora a gente tenha dado aquela resposta lá atrás, né? A senhora 50 anos atrás, mas na vida religiosa, também na vida matrimonial, na vida do leigo inserido na comunidade, essa resposta é dada a todos os dias. Sim. Né? Todos os constantemente. Dias, né? Deus sempre nos surpreende com algo novo na vida da gente, e esse algo novo exige sempre uma resposta da gente, né? E a gente tem que ter coragem de responder. Sempre assim. E a gente nunca se esquece do primeiro amor, né? Diante das crises, desafios, você volta lá na motivação inicial, se fortalece e avança, né? Por causa dele. A senhora disse, me lembrou uma coisa interessante. Todas as conversas que eu tenho tido aqui, elas têm me feito muito bem, né? E eu espero que faça bem a tantos jovens que vão nos assistir. A senhora disse uma frase que eu usei muito na minha vida e uso até hoje também,
né? Na hora da dificuldade, na hora da tribulação, eu sempre tenho presente essa frase do livro do Apocalipse: volta ao teu primeiro amor. O que é que te motivou a dar essa resposta assim, né? É claro que primeiramente é o nosso amor a Jesus Cristo, né? Unicamente o nosso amor a Jesus Cristo. E depois o desejo de servir a Deus servindo aos irmãos, né? A senhora já estava numa periferia, trabalhando como catequista, e quis consagrar esse teu serviço, né? Essa tua entrega de uma forma diferente, né? Muito bem, uma história bonita. Me fez lembrar muita coisa. Irmã Rita, e a senhora, que é a mais novinha de todos nós aqui? Que não sou tão novinha assim. Não precisa dizer a idade. Ainda bem. Senão eu ia dizer minha idade artística, tá bom? Tá bom. Mas eu já estou na congregação há mais de 20 anos também. E eu sou do interior do Mato Grosso, né? Eu sou de uma família de 12 irmãos, 7 homens, 5 mulheres. E assim, eu sempre tive convivência com as irmãs, porque as irmãs apóstolas tinham uma comunidade lá na minha cidade, né? Mas foi quando eu tinha 12 anos que foi um grupo de 3 irmãs fazerem uma missão na minha cidade. Elas passaram na escola e elas também davam catequese, ajudavam a gente em muitas coisas, e eu via aquela alegria das irmãs, né? Eu via aquele entusiasmo delas em tudo que elas faziam, né? E elas contagiavam os jovens, as crianças, e aquilo me enchia o coração, né? Então, eu, a partir daquele momento, comecei a almejar, porque eu imaginei, nossa, elas parecem muito felizes, né? E eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? Um dos nossos desejos, assim. E quando eu vi aquelas irmãs, eu comecei a querer ser como elas, porque parecia que elas tinham esse segredo, né, da felicidade. Então, eu me encantei no primeiro momento com o jeito delas, com o estilo de vida, com a alegria que elas transmitiam, né? E daí, a partir daí, eu comecei o meu caminho, né, com as irmãs. Nessa época, eu já ajudava um pouquinho, assim, a gente ajudava as irmãs no ensino religioso. Depois passei a ser catequista também, né, um pouco mais tarde. E no dia do meu aniversário, quando eu completei 18 anos, eu entrei na congregação, né? Fui lá para o Pará, onde era a nossa casa de formação. E assim, eu me sentia tão feliz que eu achava no início, eu pensava assim, nossa, se todas as meninas tivessem a oportunidade de entrar, né, no convento, acho que todas iam ser irmã, né? Depois, mais tarde, você vai assim percebendo que realmente cada pessoa tem o seu caminho, né? Cada pessoa tem que estar no seu lugar, no lugar certo para ser feliz, né? Para dar a sua contribuição no mundo. Mas assim, para dizer que eu realmente me encantei, né? Por esse estilo de vida, pelo ideal da nossa madre, por aquela alegria que as irmãs transmitiam. Muito bem. A irmã Teresa disse uma coisa que eu escutei muito aqui, né? Essa questão do processo, que é sempre um processo de discernimento e gradual, né? Não acontece da noite para o dia. A gente sente aquele primeiro apelo, né? A gente fica em dúvida se é isso mesmo. Sim. Depois a gente se questiona uma vez, 2, 3, sei lá, 5.000. A gente vai se questionando, a gente vai vendo a realidade, né? E aí pouco a pouco a gente vai discernindo. Tantas pessoas colaboram com esse discernimento, né? A senhora colocou aí que tinha uma tia que era religiosa salesiana, o contato com outras apóstolas, né? E também cada um de nós, né, tem contato com leigos e leigas que são testemunho também para a gente, né, de dedicação, de entrega, e tudo isso daí vai colaborando nesse processo de discernimento, até que a gente tem essa coragem, né? Você com 18 anos, eu também com 18 anos respondi a esse chamado, né, esse apelo de Deus, e a gente se entrega, né? Sim. A gente se entrega. Mas, como eu disse, uma entrega que se renova todos os dias, né? Irmãs, a gente fala também, a consagração à vida religiosa, ela é idêntica para todos nós, né? Tanto do ramo masculino como do ramo feminino, né? E ainda há pouco a gente falava sobre isso. Nós nos tornamos religiosos, consagrados,
no dia da nossa profissão religiosa, nossa primeira profissão religiosa. Eu lembro que meu mestre de noviço dizia assim: você já é salesiano no dia da sua primeira profissão, você já é religioso no dia da sua primeira profissão. Quando você for fazer a profissão perpétua, né, você apenas está renovando o seu voto, né? Você está dizendo um sim definitivo, mas é um sim que você já disse já no primeiro dia da sua profissão religiosa, né? E a profissão religiosa, para o religioso, para a religiosa, é a mesma, né? Vocês também, como ramo feminino da vida religiosa, professam os conselhos evangélicos, né? Não sei a ordem para vocês, mas castidade, pobreza e obediência, né? Castidade, pobreza e obediência. Sim. Que possuem dimensões tão bonitas, mas ao mesmo tempo tão desafiadoras e sempre. Por isso que a nossa resposta é do dia a dia, não é? Sim, é muito bonito falar sobre os votos, né? Porque professando os votos, você está dizendo que você quer ser totalmente de Deus, né? Então, o voto de pobreza, por exemplo, né? Eu não possuo nada. E a gente tem tudo, né? Na nossa vida não falta nada, mas ao mesmo tempo eu não tenho posses, né? Que me pertencem, né? E a gente é convidada também, assim, a viver essa pobreza espiritual, né? Não só a pobreza material, mas também, assim, esse desapego, né? Esse centramento mesmo na pessoa de Cristo. E o voto de castidade vem a ser a mesma coisa, porque com o voto de castidade você diz que Cristo é o amor da sua vida, né? E daí a gente coloca também a pessoa dele no centro. É claro, como a gente já falou outras vezes, né? É um processo. Cada dia é um passo que você dá na direção, né? Da consumação desse amor de Deus, né? Que acontece na nossa vida. Cada dia a gente aprofunda um pouco mais, cada dia a gente conhece um pouco mais de Deus, né? E a gente se conhecendo também vai aprofundando esse amor que a gente tem por Ele, né? E a obediência também é uma consequência disso. Se você ama Cristo, né? Quer se entregar a Ele, deixou tudo que você tinha por Ele, né? O seu desejo é de fazer a sua vontade também, né? Então, é assim muito bonito a professar os votos, né? Agora, é claro, como você disse, também tem os desafios, né? Porque nós, como todos os seres humanos, temos as nossas fraquezas, né? As nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas sombras. Mas realmente é um caminho bonito de a gente se encontrar, né? E se encontrar em Deus, né? De viver esse amor até pelas pessoas mesmo, mas nele. Né? A gente, às vezes as pessoas têm medo, né, dos conselhos evangélicos. Sim. Não precisa ter medo, né? Sim. Por exemplo, uma fala bonita de Dom Bosco, que está presente nas nossas constituições, um conselho que ele deu aos seus salesianos, é justamente isso. Por exemplo, em relação à castidade. A castidade é conquista do dia a dia. Né? Castidade é conquista do dia a dia. Ainda há pouco alguém dizia assim, quando você fala de castidade, você não está falando de uma renúncia da sua sexualidade. Sim. Mas é viver a sexualidade de uma maneira mais sublime. Né? De uma maneira muito mais realizadora, né? A irmã Rita, que é a mais jovenzinha, como eu disse, de nós três aqui, né, irmã Tereza? Mas a senhora também, né? Um tempo atrás, há 50 anos atrás, a senhora fez a sua primeira profissão religiosa. Os mesmos votos que a irmã Rita e eu fizemos, né? Eu vejo os votos assim, como eles nos deixam livres, né? Para amar e servir. Como você falou, não é o medo que vai me amarrar, né? Mas essa disposição interior para colocar Deus no centro da minha vida e também amar os irmãos. Eu resumiria assim os votos, os três, em amar e servir como Jesus, né? Aos poucos ir me configurando com Ele. Então não é algo pesado, né? Os votos. É claro que é um desafio. A nossa natureza, muitas vezes, né? Ela reclama. Mas é uma forma de amar e servir. É uma santificação. É uma santificação. É um processo de santificação. E a gente vai se identificando com Jesus, né? Seguindo os passos dele,
Ainda há pouco, irmã Teresa, eu falava com outro padre sobre esse tema, e aí a gente disse o seguinte: os votos também existem, não de forma como consagração, mas eles também precisam ser vividos na vida matrimonial. Sim, né? A mesma coisa, castidade, pobreza e obediência. Sim, mesma coisa. Alguém que tem esse segmento de Jesus, né, escolhendo o estado de vida, vida matrimonial, vida religiosa, vida sacerdotal, um leigo consagrado, né? Quando você faz essa opção por Jesus, né, dentro da vida matrimonial, por exemplo, você consagra a sua castidade, você consagra a sua pobreza, né? Você consagra, existe aqui um espírito de obediência também, de renúncia, né? De discernimento. Em alguns momentos eu acredito que seja até mais exigente, né? Você, por exemplo, viver a pobreza no matrimônio, você tem que se desapegar de muitas coisas suas, né? De muitas ideias para poder dar o espaço para fazer o outro feliz. Isso, para entrar nessa comunhão com o outro, né? Eu sempre converso assim com casais, né, sobre essa questão da castidade no matrimônio. É viver a fidelidade, evitar as traições, né? É mais ou menos. Para a vida religiosa isso é primordial, né? Os votos são primordiais para a nossa consagração, né? E a gente diz assim, até a gente pode dizer para os jovens, não tem medo, não tenham medo de se consagrar, né? Eu acho que a gente pode gritar, a senhora muito mais do que nós, né? Com 50 anos de consagração, que vale a pena essa dedicação. Vale a pena. Né? Vale a pena. Vale a pena. Essa dedicação ao outro, né? Através da consagração, né? Dentro de uma vida que nos faz comunidade, porque a vida religiosa é assim, né? Vida de comunidade, né? Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês agora. A gente fala que as diversas congregações, elas têm um carisma. Por exemplo, nós salesianos, eu tenho dito sempre isso, e todo mundo conhece, o nosso carisma é a educação. E para as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, qual o carisma das apóstolas? Nós falamos que o nosso carisma é tornar o coração de Jesus mais conhecido, amado e servido, é levar um raio da ternura do coração de Jesus. Então, a gente faz isso através da nossa missão, né? Daí a nossa missão, sim, a educação, né? Bastante forte na nossa congregação, mas a gente trabalha em muitas outras áreas, né? Por exemplo, no campo da saúde, promoção humana, bastante com a juventude, né? Fora do espaço, né? Escolar. Mas é levar o amor de Cristo, não importa como, né? Existem diversas formas, diversos lugares. Agora, por exemplo, a gente tem algumas missões fora do Brasil, né? Já temos várias casas em várias partes do mundo, né? Em outros países. Mas não importa assim, o tipo de atividade, né? Então, a gente tem a nossa missão, que é no trabalho, que é no asilo, na escola, enfim, em outros lugares também. Mas o mais importante é levar o amor do coração de Jesus. Então, esse é o nosso carisma, é o centro, né, do nosso trabalho e da nossa missão. Porque nós experimentamos esse amor do coração de Jesus, né? Nós somos discípulas primeiramente, né? Discípulo é aquele que aprende do coração de Jesus, que permanece com Jesus. Então, nós temos esse desejo de permanecer com Ele e depois também de levá-lo para as outras pessoas, né? Não que as outras pessoas não tenham Deus, não tenham Jesus no coração, não tenham esse amor, né? Mas quando nós alimentamos em nós, né, o amor do coração de Jesus, quando a gente experimenta da nossa vida, então a gente quer compartilhar de alguma forma, né? E, por exemplo, faz muito parte do nosso carisma, da nossa missão, a reparação, né? Então, uma forma também de viver, uma das dimensões do nosso carisma é tentar reconstruir, né? Tem tantas coisas assim na vida das pessoas, né? As pessoas passam por tantos momentos difíceis, tem tantas feridas, né? É muito própria da espiritualidade, do carisma do coração de Jesus, tentar reparar, né? Tentar reconstruir o rosto, a imagem, a dignidade das pessoas,
né? E a gente faz isso através do nosso trabalho concreto, né? Não é algo abstrato. A gente tenta fazer com o nosso trabalho do dia a dia. Muito bem. Mas, Tereza, a senhora está de acordo com ela? Estou de acordo e complemento dizendo o seguinte, né? Que o forte do nosso carisma também é ser apóstola como os apóstolos, nessas diversas frentes, né, que ela disse agora. Irmã, você falou uma coisa interessante, quer dizer, levar o coração de Jesus. Você levou o coração de Jesus para muito longe, né? Você foi missionária nas Filipinas, isso, né? Isso, nas Filipinas. Faz tempo isso? Faz. Eu fiquei quase 7 anos lá, né? E eu retornei ao Brasil em 2020. Né? Então você foi para lá como juniorista? Não, eu já era perpétua na época. Já. E que trabalho você desenvolveu lá? Lá a gente trabalhava junto com o pessoal da Fazenda da Esperança. Né? Um centro de reabilitação, né, para dependentes químicos e outros tipos de dependência também. E a gente fazia esse trabalho lá em conjunto com eles, né? A missão é deles, né? A Fazenda da Esperança, mas a gente contribuía também com a nossa parte. Eu entendi também que o carisma de vocês ele tem várias faces. Tem, né? Tem. Irmã Tereza, a senhora já trabalhou em quantas obras diferentes? Olha, muitas. Mas uma que me marcou muito foi trabalhar numa missão no estado do Espírito Santo. E lá o forte, em Santa Maria de Jetibá, era um trabalho ecumênico com os pastores luteranos. E nós tínhamos 45 comunidades. Falta de padres também, a gente fazia a celebração da palavra. O bispo nos autorizou para fazermos casamento, batizados. Então foi uma missão que me marcou muito, né? Essa integração entre as apóstolas e os luteranos, porque lá o forte são os luteranos. Então trabalho com a juventude, pastoral carcerária, com as lideranças, né, formação também. Foi um trabalho muito bom mesmo, nessas missões. Ontem eu falava com a irmã Maria Inês, que a gente lembra, né, na nossa juventude, porque eu sou dessa região aqui também, que existiam muitas comunidades das apóstolos, né? Eu não sabia, até Andradina tinha a comunidade das irmãs das apóstolas. Lá em Andradina era um colégio também? Colégio. Depois vocês tinham uma comunidade em Birigui, vocês tinham uma comunidade em Cafelândia, tinha comunidade em Lins, né? Tudo isso foi diminuindo, porque a gente estava dizendo ainda há pouco, né? A escassez de pessoas, né? De irmãs, né? E como é importante que os jovens percebam esse apelo de Jesus, porque ele não cansa de chamar não, viu, irmã? Eu acredito assim que Deus chama sempre. Sempre. O problema é justamente a gente não escutar esse apelo de Jesus e não se revestir de coragem para responder um sim, né? Muitas vezes somos surdos, né, à voz de Deus. A gente falava assim, às vezes a gente sobrepõe o nosso projeto ao projeto de Deus, né? E a gente tem que dar abertura para Deus mostrar o projeto que Ele tem para quem se sente chamado, né? Não ter medo de deixar Deus mostrar o projeto que Ele tem, né? Então, vocês também passam por esse processo, tantas outras congregações também passam pelo mesmo processo, né? E eu acredito assim, que essa nossa conversa também não deixa de ser uma grande proposta vocacional, né? Tanto para os jovens, eu estou falando dos homens, e principalmente das jovens, né? Vale a pena doar a vida, né, Padre? Sim. Se doar. Vale. É o sentido da nossa vida, né? É aquilo que faz a igreja ser mais bonita, mais rica, né? Mais humana, solidária. O Papa Francisco diz uma frase interessante, eu já repeti aqui, vou falar novamente. A vida religiosa é um grande tesouro na igreja, né? Pela diversidade de carismas, né? Pela diversidade de pessoas. Eu falei ainda há pouco, cada um de nós é diferente, uma história diferente. Às vezes a nossa história ela se assemelha em alguns aspectos, mas cada um de nós viveu uma história diferente. Eu vivo uma história diferente, né? Como eu falo, uma história vocacional, né? Nós enfrentamos todas as nossas dificuldades, mas todos nós respondemos o nosso sim todo dia, né?
respondemos nosso sim todo dia. É constante, né? Então, a gente tem que dizer para os jovens que vale a pena eles entrarem nesse processo de discernimento, né? Sim. A gente falou da graduação, né, irmã Rita? Sim. E eu acredito que para o jovem de hoje é um pouco mais difícil. Acho que cada época tem os seus desafios, né? Só que hoje em dia a impressão que a gente tem é que as distrações são muito mais, né? Porque são muitos estímulos, né? Eles têm muitas opções, muitas coisas, né? Exigindo a atenção dos jovens, né? Eles têm muitas direções, né? Muitos caminhos que eles podem tomar. Então, acredito que fica um pouco mais difícil de responder, né? De escutar e responder. Mas porque você disse, as distrações são muitas. Sim, as distrações são muitas, são mais, acredito, depois, né? Do que... também essa questão da proximidade com Deus, né? Ser muito próximo de Deus, né? Não é só na oração pessoal, não. Essa proximidade se constrói no engajamento da vida comunitária, né? Da vida paroquial, né? Tem um irmão que eu gosto bastante, o irmão jesuíta, o padre... Não é padre, é o irmão Lourenço, né? E ele dizia assim, que para ele não fazia a mínima diferença se ele estava diante do Santíssimo ou se ele estava trabalhando na cozinha, né? A experiência de Deus era a mesma, ele se sentia na presença de Deus o tempo inteiro. Então, é claro que é importante esse momento de oração, né? Mas é importante esse momento de oração para a gente se tornar a oração depois na nossa missão, né? Não, isso no é verdade. Dia a dia. A oração que a gente realiza, ela não termina. Aquela oração que a gente reza todos os dias, as laudes, né? Sim. Ela não finda ali. Ali é o início da nossa vida de oração. Porque aí a nossa oração acontece no nosso trabalho, né? Sim. A própria missa, né? A gente fala que a missa não termina porque ela continua depois, né? No final, com a bênção que o padre dá, é como se ela continuasse. Então, realmente a vida de oração é muito importante. Primeiramente, para a gente escutar, para a gente parar, silenciar, né? Sem silêncio, não existe a possibilidade da escuta de algo mais profundo, né? A gente pode escutar o que está na superfície, né? O que a gente pensa, o que a gente escutou, né? O que a gente foi acumulando. Mas realmente para escutar a voz de Deus que está lá no fundinho do coração é preciso, né? Esse momento de silêncio, de oração, de escuta. E daí só então a gente vai conseguir responder, né? Dar esse sim verdadeiro a Deus. Depois, outra coisa importante para um processo vocacional é a vivência da família, né? Sim. Dentro da família você vive esse processo vocacional. Como eu disse, cada um de nós, a senhora era a filha mais velha? Sim, de 7 Eu também, o filho mais velho. Eu era a oitava. A oitava, né? Você tinha 12 irmãos, né? Sim. Eu de 3 irmãos, eu sou o mais velho. Sim. Né? E a mesma coisa, o pai e a mãe não queriam, depois, né, viram que eu era feliz como religioso salesiano, e aí pronto, eles também ficaram felizes, né? Na família que a semente é plantada, né? Eu acho que quando a gente conhece uma congregação religiosa, no meu caso, quando eu me encantei, por exemplo, pela vida da Madre Clélia, pela vida das irmãs, eu acho que foi o desabrochar de uma semente que já estava ali, né? Porque eu já participava da comunidade, né? Pertencia a uma família católica, né? Por mais que quem realmente era engajada na igreja era a minha mãe, né? Minha mãe, alguns dos meus irmãos. Mas foi lá que eu recebi essa semente, né? Muita coisa eu aprendi antes de entrar na catequese. Eu aprendi com a minha mãe. E eu acredito que é a experiência de vocês também, né? Então, a vocação já foi plantada ali. Depois, mais tarde, né? Ela só desabrochou, né? E cresceu. Muito bem. É isso aí. Como a gente disse, é um processo. Né? É um discernimento constante. O meu pai foi o meu primeiro catequista. É uma família muito querida. Somos 7 irmãos, né? Então, foi ali realmente que a semente foi lançada. Né? Bonito. E cuidada. Irmãs, a gente tinha tanta coisa para falar. Eu tenho dito assim, olha, se a gente for conversar sobre esse tema, a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa bonita para partilhar, né? Para mostrar para as pessoas, né? Para elas entenderem como é bonita a vida religiosa, né? Como é bonito e importante se consagrar a Deus, né? No serviço aos irmãos. E fica aí o nosso apelo, né? Para os nossos jovens, aqueles que nos escutam, aqueles que vão nos assistir também, né?
E que vale a pena, né, Padre? Vale a pena a gente gastar a vida. Não deixe de escutar, né? Não silencie esse chamado de Deus que você sente no seu coração. Comece o seu processo de discernimento. Sim, e gastar a vida pelo reino, vale a pena. Sim, com certeza. E eu diria também assim que é importante dar o primeiro passo, né? Porque a gente sempre tem medo, principalmente quando a gente é jovem, né? O que vai ser isso? E a gente geralmente quer enxergar o caminho todo antes de começar. Mas Deus, ele vai revelando passo a passo, né? Então é importante a gente começar, né? Eu, por exemplo, eu me lembro que para mim era muito difícil assim sair do espaço ali familiar, né? Dormir em outra cidade, até mesmo na casa de um amigo, de uma amiga, né? E eu não me imaginava fora da minha cidade. Eu não imaginava que pudesse existir felicidade, né? Por assim dizer, fora dali. E depois, quando eu imagino que eu fui parar lá do outro lado do mundo, né? Literalmente, talvez se eu tivesse imaginado que isso fosse acontecer, eu nem teria coragem de começar, nem teria tido a coragem de começar, né? Então é importante pensar assim, existe o medo, existe, né, essa ansiedade, essa preocupação, o que vai acontecer, como será. Maria também, né, se questionou sobre isso. Mas é importante dar esse primeiro passo, né? Começar e saber que Deus, ele vai nos dando a força, a luz, né? E vai revelando sua vontade aos poucos, né? Não é um caminho completo que se abre diante de nós. Por isso que eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a gente tem que se deixar surpreender por Deus. Sim. Né? Deus apronta sempre com a gente. Né? Apronta. E a gente tem que se deixar surpreender por Ele. Né? É por isso que ele não fala tudo logo, né? Não, se ele falasse... Ele vai revelando aos poucos, Sim, né? Sim. Justamente porque a gente não pode ter medo, né? Sim. A gente vai com coragem, se entrega, né? Sim. E aí espera os apelos de Deus, as surpresas de Deus, né? Mas eu digo sempre, isso acontece na vida de todo mundo, independente do seu estado de vida, né? Sim. Consagrados ou não, mas como cristãos, Deus nos surpreende sempre. Obrigado. A vida é uma grande surpresa, né? Com certeza, com certeza. Irmã Rita, muito obrigado pela sua presença, pelo seu testemunho, né? Olha que o testemunho conta muito. Sim. Irmã Tereza, o seu testemunho também de 50 anos de vida religiosa, né? Obrigado por esse testemunho. Obrigado. E obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês por terem respondido esse convite nosso, né? E fica aqui o testemunho de vocês para tantas pessoas que vão ouvir e assistir esse nosso podcast. Tá bom? Muito obrigado, Padre Paulo, viu? Deus te abençoe. Amém, a nós todos. Nós agradecemos, foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês, até outra oportunidade.